Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. São Roque. Rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, depois dessa bênção da água grande, imensa, mas o poder que tem é muito maior do que todo o tempo que foi usado para confeccioná-la. O padre não vai traduzir tudo, por razões de... Senão vou terminar na festa da Páscoa, estamos na Epifania. Mas os senhores perceberam o poder da Santa Igreja, que sabe fabricar armas, artilharia eficaz contra os inimigos da nossa salvação. Pela quantidade de exorcismos, eu não contei, hein? E nem vou contar, mas são muitos. E quase todos mencionavam as ações diabólicas, doenças, discórdias, pestes, doença nos animais, enfermidades de modo geral, infirmitas, e a casa dos servos de Deus. Por quê? Nós, pelo Evangelho, pela vinda de nosso Senhor e pelo combate que nosso Senhor declarou com a sua vinda contra o demônio, às vezes nós pensamos que o diabo é uma coisa distante. Tem gente que não acredita no diabo, hein? Ele é o pai da mentira, não tem que acreditar nele nem nos seus, mas que ele existe, infelizmente ele existe. E ele anda muito mais perto, próximo do que nós imaginamos. É uma realidade muito próxima de cada um de nós. Tem uns que dizem, eu não sou o Cura d'Ars ou Santa Gema Galgani, que São Padre Pio, que o diabo dava uma surra. Não, o diabo não vai perder tempo me atentando. Tem uns que pensam assim, porque se acham tão pecadores que pensam que o diabo não vai ter esse trabalho. Olha, de dar uma surra como fez com o Padre Pio, Santa Gema e outros santos, e o Cura d'Ars, que ele infernizou, não. Mas vai dizer o próprio Cura d'Ars, se no caminho você não se depara com o diabo, é sinal que você está caminhando na mesma direção que ele, diz o Cura d'Ars. Então não é normal que na vida de um cristão nós não nos deparamos com o infeliz espírito cara-chifre. Não é normal. E se isso não está acontecendo, é porque nós estamos cultivando os satélites, o exército, as investidas do diabo para nós, todas elas dissimuladas com bens, com a realidade maligna por detrás. É o nosso maligno e diabólico egoísmo, é o nosso orgulho, soberba, vaidade, vontade própria, desordenada e rebelde contra Deus e contra a lei de Deus e os nossos deveres de Estado. E nós podemos enumerar, porque são de milhões e milhões, e chegar até a festa da próxima Epifania enumerando os satélites do diabo que estão dentro de cada um de nós e que nós acariciamos. Por isso, nesta peregrinação terrestre até a pátria bem-aventurada, muitos não se deparam com o diabo, porque estão indo para o caminho do inferno, achando que estão indo para o caminho do céu. E são caminhos contrários. Um é para o alto, céu, e outro é para baixo, inferno.
Então, queridas almas, pela quantidade de exorcismos que a igreja colocou em um elemento, que os senhores vão levar para suas casas e que vão aspergir com frequência seus lares, mas também, como é um sacramental, para a eficácia deste e de todos os outros sacramentais, precisa da devoção particular e precisa também, quanto mais amor a Deus, mais eficaz esse sacramental será em suas casas, em suas vidas e na dos seus. Mas é uma artilharia não só contra o diabo externo, contra maldições, pragas, bruxarias e demais satanícias que existem por aí, que são eficazes e existem, mas é também para combater o exército maligno do demônio que está dentro de nós, que em outras palavras, com uma só podemos resumir, se chama pecado. Seja o venial, seja o mortal, deliberado, cultivado, de estimação, do que for, toda rebeldia voluntária feita à lei de Deus. Porque São Tomás vai explicar, com toda a verdade, um doutor da igreja, que esse sacramental, a água benta, seja ela de hoje, a que abençoamos durante o ano, qualquer elemento bento em realidade, quando nós usamos conforme a igreja prescreve, não é para dar um uso supersticioso. Nesse caso, esta é uma água, a de hoje, da Epifania, que podemos beber, aspergir, passar nas enfermidades, campos, leitos, as camas antes de dormir, animais doentes, é o uso praticamente universal. Quando nós usamos, é pelo contato com esse elemento sagrado, nós temos um ato de caridade, de amor a Deus. Então, o sacramental tem o poder de perdoar o pecado venial. Por isso não é beatice, superstição ou algo semelhante, uso frequente da água benta. Mas é supersticioso achar que jogando água benta, amaldiçoando, dizendo palavrões, assistindo estupidezes, músicas levianas, desejos impuros no coração, que a água benta vai ser um escudo protetor contra o demônio. Não será, não, senhores, não nos enganemos. Porque o bom Deus diz amém aos pensamentos e aos desejos do coração do homem. E a majestade de Deus não impera contra a liberdade nossa. Se o nosso interior é do diabo e o nosso exterior está sendo de Deus, será assim. O exterior vai ficar para Deus. Em realidade, Deus não quer pedaços. Vai ficar para este mundo e para o inferno. Então, o uso do sacramental, seja ele qual for, a vela benta da Candelária, mês que vem, em fevereiro, as imagens sagradas, medalhas, terços e de todos os objetos de piedade, devem causar em nós este exorcismo, cuja bênção repousa sobre o objeto. Nós devemos odiar o diabo. Nós devemos, como dizia uma das orações de modo muito belo, que o demônio esteja distante desta água e da onde ela for aspergida, da mesma distância que existe entre o céu e o inferno, entre a bondade e a maldade, entre a justiça e a injustiça, entre o amor e o ódio. Esta é a distância que a igreja pede para que o diabo esteja com os mesmos quilômetros que separam isso que acabo de mencionar desta água. Mas também tem que estar com esta mesma distância daqueles que a usam. Então, queridas almas, o sacramental por si tem a onipotência da devoção da Santa Madre Igreja. E os senhores viram que todas as orações compostas pela nossa igreja não são de balde, mas o uso para ser eficaz deve começar com, em outra palavra, resumindo e sendo mais prático, com a nossa conversão cotidiana. Cada vez que com o sinal da Santa Cruz, com a água benta da Epifania, nós fizemos, vamos rezar com mais fervor. Depois de ouvir desaforos, façam para apaziguar as paixões da ira e outras que são aí despertadas. No momento da tentação impura, das seduções da carne, sim, mas não adianta fazer o sinal da cruz e seguir olhando aquele site proibido, aquela música leviana, aquela canção libidinosa, não adianta, porque o homem vai encontrar aquilo que ele está buscando.
Agora, se no meio de uma tentação, de um assalto da carne ou das paixões ou do inferno deste mundo, nós usamos de todas essas bombas de Deus, aí elas vão sim nos proteger. Este é o segredo pelo qual nós vemos muitas, hein? É meu dever, hein? E eu faço com todo o prazer da minha alma sacerdotal abençoar a água, a vela e tudo que os senhores têm direito de receber para a santificação. Mas com a quantidade de sacramentais, era para estarmos levitando já há muito tempo. Mas e por quê? Nós colocamos toda a santificação nas costas ou nos litros da garrafa d'água benta. E não, meus senhores, não é uma porção mágica. Não é um bum e vai sair um santo. Mas é uma arma de Deus para quem quer lutar contra o diabo e vencê-lo. Aí sim, esta água vai ser poderosíssima e vai destruir todas as investidas do diabo, do pecado, das tentações, seduções, falácias e demais estupidezes que este infeliz sugere para as almas. Então, queridas almas, depois de semelhante bênção, os senhores vão levar em suas garrafas para casa. O uso é universal. Podem beber, repito, aspergir. Recomendo jogar aspergir nos leitos e os pais passem na testa dos seus filhos antes de dormir. E algumas vezes por semana aspergir em casa. Quem tem campos, jogue nos campos. E plantações. Não precisa ser sacerdote para aspergir água. Para abençoá-la, sim, mas para aspergi-la, não. Numa enfermidade, não tira o uso dos remédios e do médico. Não, senhores. Pelo contrário, aperfeiçoa, junto com as prescrições médicas, tomar um gole da água benta. Aquela que nós fazemos durante o ano, não foi feita para beber. E depois tem a água de Santo Inácio e muitas outras que são feitas para enfermos. Em todo caso, nós temos para a saúde da alma e do corpo muitos remédios vindo de Deus. Mas, repito, não coloquem às custas dos litros e quilos de velas. Não é assim que funciona. É buscando Deus, esses elementos santificados pela igreja para nos aproximar de nosso Senhor, é combatendo o nosso péssimo temperamento, nossas profundas e satânicas inclinações ao mal herdadas de Adão, que nós vamos dando lugar, espaço para estes sacramentais santificarem nós, em primeiro lugar, nossa casa, nossa família, e daí se irradia ao vizinho e etc. É um uso também, não está prescrito por nenhum padre da igreja, hein? Mas quando tem um vizinho complexo, quando tem um bar desagradável, o carro do som da Magalu ou do Churros, jogar, aspergir sobre essas coisas. Não precisa ser à vistas, hein? Quando abre uma casa de uma vida, alguma vez passa a garrafa e cai algumas gotas, porque este sacramental exorcizado tem poder de destruir as investidas do mal. Então aceita protestante, o terreiro de macumba, o vizinho perverso, o bar da esquina, é casa de perdição também. Então, de modo discreto, jogar e rezar é um modo de atacar estas coisas que, se não são atacadas, nos atacarão. Se não são destruídas, nos destruirão. Como nós não temos bombas e armas, agora muito menos, então nos resta a garrafa de água benta. E quando chegar o testemunho de Jeová, 5 litros, força nos braços, jogar na cabeça dele, e é um grande exorcismo contra os inimigos da nossa religião. Então, queridas almas, tenham a água benta, tenham devoção para a água benta, e o motor é amor a Deus e ódio aos inimigos de Deus. A começar pelo primeiro, que se chama Lúcifer, demônio, que deve ser odiado. E o ódio, como que é? Vou insultar esse feliz? Não. Eu vou amar a Deus, vou arrancar tudo que o diabo quer que eu faça da minha vida, e este é o exorcismo dos exorcismos eficazíssimos, que nos leva a Deus e nos deixa cada vez mais próximo de Deus, distante do inimigo e das suas seduções. Então, para concluir, esta bênção vem dos apóstolos. São Basílio Magno, São João Crisóstomo e outros padres da igreja têm sermões falando da bênção dessa água. Os senhores percebem que tem muitos salmos
Isso é próprio das orações mais antigas da nossa igreja. Então, se os próprios apóstolos estavam confirmados na graça de Deus, não podiam pecar, hein? Desde Pentecostes não podiam pecar. Andavam com as suas garrafas de água benta para santificar os seus, quanto mais nós que não estamos confirmados em graça, que a qualquer momento podemos cair e nos arrebentar, então sejam estas bênçãos apostólicas, que estarão nas garrafas que vão levar às suas casas, o grande escudo defensor contra todas as seduções do inimigo. Então peçamos a intercessão dos santos padres que tanto louvaram esta água, e dela bom uso fizeram, dos apóstolos que instituíram, e das almas devotas. Concluo, Santa Teresa, não da Epifania, mas a água benta, ela sempre tinha consigo um frasco. Sempre. E ela tem uma exclamação, tem muitas, mas uma só vou mencionar, que ela dizia que de todos os sacramentais que ela usou, ela não viu um tão eficaz para pôr o demônio em fuga como a água benta. Então, queridas almas, repito, concluo, não vamos colocar tudo nas costas da água benta, mas da nossa conversão com a água benta, do nosso amor a Deus com a água benta, do nosso ódio ao pecado com a água benta, e aí o demônio e suas ações investidas estarão longe de nós e dos nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.